Meu nome é Natan, eu sou daqui da cidade de Fortaleza, aliás, lá da capital, e cresci a minha vida inteira aqui, né? Atualmente nós moramos na segunda cidade da Paraíba, em Campina Grande, a minha esposa está ali atrás com o nosso filho, e é de lá que eu viajo pelo Brasil e por outros lugares do mundo ministrando um pouco da palavra de Deus. Hoje à noite eu iria ministrar a palavra, mas o pastor me pediu que eu contasse um pouco da minha história de conversão. Eu estive aqui ontem à tarde, aliás, o dia inteiro, pela manhã, tarde e noite, conversando com os jovens e adolescentes sobre questões relacionadas ao novo nascimento, batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica que ele fala em outras línguas, e foi muito bom, tá? Mas hoje eu quero contar um pouco para vocês o que aconteceu comigo. Eu tenho 51 anos de idade, eu sei que não parece nesse corpinho de 25, mas eu nasci em 9 de janeiro de 1973, eu estou no 51º ano de vida. E a minha história é um pouco conturbada, e às vezes as pessoas se interessam por histórias assim, porque mostram como Deus pode transformar vidas, né? Eu sei que isso inspira, isso não traz fé, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas o testemunho ele inspira, né? Ele incentiva, ele encoraja, serve de estímulo, às vezes para os pais, parentes, amigos, que tem um colega, uma pessoa conhecida que está presa, que está perturbada, numa situação qualquer, debaixo de situações desmoralizantes e paralisantes que Satanás coloca sobre nós, e aí a gente ouve uma história dessa e a gente se anima, se alegra e percebe que Jesus Cristo está vivo, está sentado no trono e ainda faz milagres. Então, há muito tempo atrás, quando eu tinha meus 12, 13 anos de idade aproximadamente, eu comecei a me envolver com as drogas, fumar maconha. Eu tinha uma pequena plantação de maconha no quintal da minha casa, não era para o tráfico, era consumo próprio, amém, gente? É uma piada. Às vezes o pessoal nem entende, né? Não sabe nem o que é que diz. Mas comecei a fumar maconha, cheirar cola, tomar comprimido. Era completamente perdido. Isso bem novinho. Mas, paralelamente a isso, havia uma indagação no meu coração, uma sede, uma busca sobre a verdade. Eu queria saber de onde eu tinha vindo, para onde é que eu ia, se eu já tinha existido antes de nascer e se eu ia voltar a ser o que eu não era antes de ter nascido. Eu pensava assim, será que depois da morte eu vou ser igual como eu era antes de ter nascido, ou seja, nada? Será que reencarnação existe, como algumas pessoas insistem em dizer? Será que eu vivi alguma outra vida? Eu não me lembrava de nada. Então, se eu fosse viver outra, será que eu lembraria dessa? Então, era uma agonia, era um desespero, era uma tristeza. Muito novinho, desde que eu me entendo por gente, mas eu já estava pensando nas coisas de Deus. Do meu jeito, né? Fazendo a minha busca, da minha forma, mas eu sempre estive pensando, será que Deus me assiste? Será que Ele me vê aqui embaixo? Será que Ele me ouve? Será que Ele se importa? Será que realmente existe alguém que se importe, que tenha condição de fazer alguma coisa por mim? E eu não obtinha respostas. Hoje, sendo evangélico, eu me converti por volta de 1989 ou 90, 1989, 1990, mais ou menos por ali. Hoje eu sei que Deus dá testemunho de si mesmo fazendo o bem, enviando chuvas e estações frutíferas para encher de alegria e fartura o nosso coração. Como está escrito em Atos capítulo 14, sei lá, do versículo 15 em diante. Hoje eu sei, mas naquela época eu não sabia. No entanto, através das coisas que foram criadas por Deus desde o princípio do mundo, claramente é possível se entender os atributos invisíveis de Deus, tanto a sua divindade como o seu eterno poder. E por isso, quando os homens têm conhecimento de Deus por meio das coisas criadas e não glorificam como Deus, são por isso indesculpáveis. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, uma duplicata em espécie da categoria do Criador. É por isso que as Escrituras testemunham que Adão era considerado como filho de Deus. Deus quis que o homem fosse assim. Foi Deus quem fez o homem desta forma. Em Atos 17 está escrito que Deus fez toda a raça humana a partir de um só homem, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Deus fez o homem para isso. Ele fez o ser humano, a raça humana, a partir de um só, para buscarem a Deus. Este é o propósito da existência divina, o que significa que Deus dotou o homem da capacidade de percebê-lo. Foi Ele quem quis que fôssemos assim. Ele nos fez desta forma, para que buscássemos a Deus, se porventura tateando, o possamos achar, se bem que Ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. Como disse um poeta ateniense, somos todos filhos de Deus, descendência de Deus, gerados por Deus, geração divina.
Então não podemos pensar que Deus seja semelhante à prata, ao ouro, à pedra ou qualquer tipo de trabalho feito por um artífice. Somos criados por Deus como Deus quis. E por isso todo ser humano tem uma lacuna em seu coração que não poderá jamais ser preenchida, nem por música, nem por droga, nem por qualquer outra coisa. A sede do homem é de Deus. E essa era a minha busca, tá? Essa era a minha busca. Deus fez a gente para buscar e como todo ser humano normal, eu buscava. Ele não estava longe de ser encontrado. Infelizmente, eu ainda tive que passar por alguns perrengues, altos e baixos da minha vida, para que eu pudesse finalmente encontrá-lo. Graças a Deus que ainda deu certo. Graças a Deus que ainda tive essa oportunidade. Porque eu poderia ter morrido, como alguns dos meus conhecidos, chegaram a morrer em situações horríveis. Às vezes, overdose, assassinato, acidentes. Mas a minha história é assim. O problema é que nessa minha busca, eu tive 3 fatores que agravaram a situação. Primeiro, a questão das drogas, que eu já compartilhei com vocês, que eu cheguei a ser usuário de alguns tipos de drogas, maconha, comprimidos, cola. Na minha época não existia o crack, não era tão fácil acessar cocaína, heroína. Eu na época, ainda muito novinho, não tinha coragem de pensar em usar, mesmo que estivesse disponível. Mas o que aparecesse na época, eu estaria usando. Mas, além das drogas, eu venho de uma família, por parte de mãe, com esquizofrenia paranoide. Depois que eu fui estudar sobre o assunto, por curiosidade, eu descobri que parece que existem 4 tipos de esquizofrenia. Não sei se mudou a nomenclatura, a terminologia, mas na época que eu estudei sobre o assunto, parece que existiam 4. Sendo uma delas a mais comum, no entanto, a mais agressiva, que é a esquizofrenia paranoide. Porque é aquela na qual a pessoa que sofre da esquizofrenia tem visões, ouve coisas, ela vê coisas, tem alucinações. E é por isso que o esquizofrênico paranoide se torna relativamente perigoso, para si e para os outros. Porque ele pode matar a mãe, matar o pai, matar um conhecido, ou se ferir, achando que fazendo aquilo ele vai alcançar o objetivo dele dentro da loucura que ele está vivendo. E minha família inteira, por parte de mãe, era acometida de esquizofrenia paranoide. E minha mãe achava que eu tinha traços que poderiam fazer com que eu também sofresse do mesmo mal. A minha mãe tinha um irmão chamado Joaquim, meu tio, que tinha esquizofrenia paranoide. E ele, desde que eu o conheci, desde que eu me entendo por gente, o titio vivia entrando e saindo do manicômio, tomando remédio controlado. A vida inteira foi assim. Na verdade, a minha mãe, que era costureira, ela estava grávida de 8 para 9 meses e ela teria uma filha que seria a minha irmã mais velha. E ela estava recebendo algumas clientes dentro de casa e o meu tio, louco, entrou nu dentro da sala, a mamãe atendendo as suas clientes, e deu aquela confusão. A mamãe desesperada, com raiva, nervosa, pela vergonha que estava passando, constrangida, né, recebendo as clientes, e o meu tio nu, ela brigou com ele, colocou ele para fora, e nessa confusão ela perdeu a filha, perdeu o que seria a minha irmã mais velha. Então ela teve muitas destas experiências ruins com o meu tio, e o meu tio não foi o único que teve esquizofrenia paranoide. Além do meu tio, parece que teve mais uma tia, que eu não conheci muito bem, que também tinha esquizofrenia, e a minha avó, a mãe deles, que também parece que tinha surtos periódicos. De vez em quando ela ficava um pouco fora de si. Além deles, meu tio Joaquim teve 2 filhos, André e Daniel, que também tiveram alguns problemas relacionados a isso. Um dos filhos foi assassinado a paulada e o outro manteve-se entrando e saindo do manicômio, exatamente como o pai dele, o meu tio Joaquim, tomando remédios controlados com esquizofrenia paranoide. E eu tive um outro primo chamado Fernando, filho de uma irmã deles, da minha mãe e do meu tio, chamada Francisca, e esse morava praticamente vizinho à nossa casa, e eu o conheci de vista, nunca tive muito contato, mas o Fernando, ele vivia louco, quase 24 horas por dia fora do ar, falando aquelas línguas que ele inventava, um idioma que não existia, misturado com latim, russo, e ficava 24 horas daquele jeito, sem tomar banho, andando pela rua. Sabe, aquele endemoniado, como a Bíblia diz, não é uma pessoa simplesmente que tem um demônio ou que foi possuída, é endemoniado, é uma outra categoria. É a pessoa que fica 24 horas fora de si, espiritual e corpo. Não é um demônio no corpo, não é um demônio na alma, é espiritual e corpo. Possessão completa. Meu primo era assim. Na época eu não entendia, mas hoje, compreendendo a palavra de Deus e sabendo que verdades são paralelas e que coisas que no mundo natural podem ter certos nomes,
pela Bíblia, no mundo espiritual, podem ser chamados de outra coisa, eu descobri que a esquizofrenia por si só não é só uma doença ou uma patologia de ordem mental. É demônio. É demônio. Quando Jesus vai descrever as coisas que saem de dentro do coração do homem, ele faz uma lista enorme. No final da lista, ele diz: e a loucura. Todos estes males procedem de dentro do coração do homem. São questões espirituais que complicam a vida humana. E meu primo Fernando se matou. Num surto de loucura qualquer, num dia, ele se matou. Em outras palavras, a minha mãe sabia que eu tinha características que pareciam apontar para o mesmo problema com o qual ela conviveu na sua família durante a vida toda. E dito e feito, né? Além das drogas, tinha essa questão hereditária, genética, e um terceiro fator que agravou tudo, que foi o estopim para que eu tivesse o meu surto psicótico, foi o envolvimento com as músicas de um cantor bastante conhecido no Brasil, chamado Raul Santos Seixas. Quem já ouviu falar do Raul Seixas? Pai do rock, né? Todo mundo fala, toca Raul, aquela coisa toda. Pronto, me envolvi com as músicas do Raul. Por quê? Porque o Raul falava de coisas que chamavam a minha atenção. Lembra das minhas dúvidas, meus questionamentos, os meus sentimentos, minha busca por Deus? Raul aparece cantando sobre Deus, sobre a vida, sobre a morte, sobre o diabo, sobre o inferno, sobre Judas, sobre Jesus Cristo. Não importa se o ponto de vista dele não era muito bíblico. Eu não sabia nada de Bíblia. O que eu sabia é que Raul não era um cantor comum. Ele não cantava o que os outros cantores cantavam. Ele falava sobre coisas a respeito das quais eu pensava todo dia. Chega ele falando sobre Jesus, sobre o céu, sobre o inferno, o bem e o mal. A música dele, por exemplo, Ouro de Tolo, é uma coisa impressionante. Como é que um homem que não conhece a Deus e que não é religioso nos termos convencionais que nós conhecemos, vai falar sobre a futilidade da vida, sobre os valores efêmeros da conquista, da glória, da abundância? Ele diz que ganhou a vida como artista, ganhava uma quantidade X de dinheiro como um salário, mesmo no auge da sua fama, ele dizia: eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque eu sei que longe das cercas embandeiradas que separam os quintais, ele está falando sobre os limites das dimensões, né? O quintal da dimensão física e o quintal da dimensão espiritual, e as cercas embandeiradas são os limites. Ele diz: longe das cercas embandeiradas que separam os quintais, no cume e calmo do meu olho que vê. No cume é o mais alto lugar. No cume e calmo, tranquilo, discreto, silencioso do meu olho que vê, a minha percepção espiritual, no cume e calmo do meu olho que vê, assenta-se a sombra sonora de um disco voador. Porque ele acreditava que os objetos voadores não identificados, na verdade, eram os mesmos anjos que apareciam na Bíblia. E na loucura Raul Seixista que ele desenvolveu, ele pensava que Deus se comunicava com os homens por meio desses anjos para que os homens voltassem para ele. E as canções deveriam ser utilizadas para testemunhar sobre a vontade de Deus de que os homens o conhecessem. É por isso que ele dizia que os homens não poderiam pensar que as canções estavam perdidas. Ele dizia: tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Você tem 2 pés para cruzar a ponte, ou seja, você ainda consegue, se perseverar, sair deste mundo natural, deste plano, desta dimensão, e atravessar através da canção para o lado de lá, porque é isso que Deus quer. Na cabeça do Raul, ele estava trabalhando como um ministro de Deus para despertar as almas adormecidas. Então Raul era uma pessoa interessante para mim, era uma figura que me inquietava, e eu acabei virando fã do homem, e fui tentar descobrir de onde ele tirava a inspiração. De onde vinham estas palavras, estas músicas, esta filosofia que ele pregava cantando. E eu descobri que Raul Seixas tinha lido um livro chamado Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é uma expressão em sânscrito, que é a língua sagrada dos hindus. Essa frase, Bhagavad Gita, em português, seria alguma coisa como o canto sublime, o canto do Senhor, um canto de exaltação a Deus. No hinduísmo, existe uma realidade suprema chamada Brahman, e existem 3 deuses numa espécie de divindade composta por 3 deuses. É a Trinamurti, que é formada por Vishnu, Shiva e Brahma. São esses 3 deuses. Um desses deuses, que é Vishnu,
ele teria tido 10 encarnações. Na verdade, na história contada pelo hinduísmo, ele teve 9, ainda falta uma 10ª, né? Uma delas, inclusive, teria sido Buda. Ele teria sido uma das encarnações da divindade. E uma destas encarnações, numa época passada, teria sido Krishna. Krishna teria sido uma encarnação, um avatar, como os indianos na verdade chamam, uma encarnação de Vishnu, uma das pessoas da Trindade, desta Trinamurti indiana, hinduísta, né? E aí, num determinado momento da história, Krishna, no mundo, ele era o cocheiro de um príncipe que estava a ponto de entrar numa batalha com um exército. O cocheiro do príncipe Arjuna. E Arjuna estava tenso, preocupado, porque iria ter que lutar contra um exército no qual existiam primos, parentes, amigos, pessoas da família dele. E aí ele não queria matar os seus parentes. E Krishna, a manifestação de Deus na terra, a encarnação de Vishnu, né, o avatar divino, ensina para ele quem ele é, o que a vida é, o que é a morte, para que ele tenha coragem de fazer isso, sem se preocupar, porque a morte do corpo não é o fim. E aí, a história contada no livro sagrado hindu chamado Bhagavad Gita é só isso. É a conversa de Krishna com Arjuna. Krishna, a encarnação de Deus, contando para Arjuna quem ele é. Raul Seixas pegou essa história, as páginas do Bhagavad Gita, e musicou. E deu o nome a essa música de Gita, que alguns de vocês devem conhecer. Ele diz: eu andei pelos 4 cantos do mundo procurando, mas foi justamente num sonho que Deus me falou. Aí Deus diz para ele: às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou te mostrar. Aí Deus diz: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tudo. Se você for olhar a letra, ele fala sobre características positivas e negativas, sobre coisas boas e sobre coisas más. Ele é o bem e ele é o mal, ele é a luz e ele é as trevas. Este é o Deus hindu. Um Deus que se utiliza do bem, do mal, da luz e das trevas na sua experiência com o homem, dando ao homem a oportunidade de, através disso, conhecer a Deus. Esta é a visão raul seixista e hinduísta da pessoa de Deus. Para você ter uma ideia, Raul cria tanto neste dualismo da existência entre o bem e o mal, que ele usava terminologias cristãs para tentar transmitir a mesma ideia. Sabido como era, ele se aproveitava de uma terminologia, um palavreado, né, cristão, ocidental, para que ficasse compreensível a mesma mensagem hinduísta que ele desejava transmitir. Ele fez uma música chamada Judas, na qual ele colocou num álbum chamado Mata Virgem, Judas, o mesmo Judas Iscariotes que traiu Jesus. E para transmitir essa ideia de harmonia entre bem e mal, que o hinduísmo cria, essa filosofia determinista, fatalista e pagã, a música começa assim: um demônio pergunta com uma voz bem diabólica: "Ei, quem é você? Vamos, responda." Aí Judas vai responder e vai cantar a música que Raul Seixas compôs. Aí ele diz, com a voz de bom moço, né, dando a entender que é um rapaz civilizado, aquela voz aveludada. Aí Judas responde ao demônio que pergunta. Ele diz: eu sou Judas. Aí Judas explica a sua história. Parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus. Eu fui escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo morreu como um homem, o mártir da salvação, deixando para mim, o seu amigo, o sinal da traição. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Aí Judas diz: e se eu não o tivesse traído, teria morrido cercado de luz, porque fazia parte dos 12. Mas o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava, pediu outro gesto de amor, além da traição. Pediu que o traísse com um beijo, que a minha boca então marcou. Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, ou seja, zombando, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Determinismo fatalista, uma ideia equivocada, diabólica, podemos dizer sem medo de errar, da soberania de Deus. Uma visão deturpada daquilo que a Bíblia ensina sobre a soberania de Deus.
Há religiões e filosofias que, para dizer que Deus é soberano, ele tem que controlar minimamente todos os detalhes. Ele tem que determinar quem vai ser salvo e quem não vai, quem vive ou quem morre, quem nasce ou perece. Essa é a filosofia pagã da ideia da soberania de Deus, que na verdade é uma deturpação daquilo que a palavra de Deus ensina sobre o assunto. Isso dentro do Raul Seixismo, dentro do hinduísmo. Mas eu era um garoto de 15, 16 anos de idade, sei lá, perdido naquilo, sem respostas, e Raul Seixas me fisgou através dessa filosofia diabólica. E eu comecei a ficar confuso, e aquilo me angustiava, me deixava desesperado, porque eu não tinha respostas. E parecia que ele estava certo. Como é que eu ia refutar? Eu nunca tinha lido a Bíblia, não conhecia a verdadeira história de Judas, não sabia que não existia essa predestinação fatalista defendida por filósofos pagãos, que inclusive acabou se infiltrando na igreja. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu não sabia de nada, como é que eu ia me defender? O que é que eu ia fazer da minha vida? Aí, eu perdido, tive um surto psicótico. Lembre-se, drogas, hereditariedade e agora uma coisa que foi o estopim. Uma confusão mental que não me dava respostas, que me deixou angustiado e gerou um determinado estresse que fez com que, finalmente, eu tivesse um surto psicótico que me fizesse entrar na esquizofrenia paranoide. Eu não estou dizendo aqui que qualquer pessoa que tenha na sua família um problema na sua ascendência genealógica, que você vai ter também. Mas nós sabemos que é científico considerar o fato de que algumas informações genéticas são passadas de pais para filhos. Isso não significa determinismo genético. É uma predisposição genética para aquela coisa, seja uma doença ou seja qualquer tipo de patologia. Não é determinismo, é predisposição. O que significa que aquela informação vai dentro do seu gene. Está compactada, zipada, e algumas situações estimulantes, alguns ambientes, algumas coisas que a pessoa vive, podem descompactar aquela informação e vão dar a ela uma propensão maior a ter o mesmo problema que os seus antepassados tiveram, seja de ordem de saúde, uma doença ou qualquer outra coisa também. Que é assim que se fala, por exemplo, sobre a predisposição alcoólica, né? Há pessoas que nascem com certas questões físicas, porque seus corpos, que vêm dos pais, trazem esta informação compactada, que coisas poderão desencadear. Mas comigo foi assim, essa é a minha história. Tive esse surto psicótico, acabei vendo coisas, ouvindo vozes, eu tive uma experiência fora do normal, claro. A esquizofrenia paranoide, ela faz isso, ela causa alucinações, você vê coisas que não existem, você ouve vozes que não estão presentes, mas para quem está vivendo aquilo é verdadeiro, está lá. Para encurtar a história, no processo a minha irmã ficou com muito medo do que eu estava fazendo, porque eu tinha um cabelão grande, brinco na orelha, eu cortei o cabelo, raspei, tirei o brinco, mudei meu comportamento e a minha irmã se assustou. Ela foi procurar ajuda com um colega nosso de infância, falou para ele o que estava acontecendo comigo, e ele, que estava sendo evangelizado pela irmã dele, que estava desviada, foi na minha casa e repetiu para mim as coisas que ela tinha dito para ele. Aí depois nos levaram na casa dele e foram orar por nós. Quando a minha irmã me abraçou, ela caiu endemoniada no chão, gritando, esperneando, como vocês devem saber, né? Possuída por um demônio. Aí levaram para os crentes orar, porque o pessoal que estava lá era tudo inexperiente, não entendiam que temos autoridade para expulsar demônios em nome de Jesus. Eles eram crentes que pensavam que o crente é que tem méritos para expulsar e procuraram um crente que tinha poder, porque eles não tinham conhecimento. Aí nessa coisa levaram a gente para uma igreja Assembleia de Deus, que era onde o meu tio pastoreava. Estava tendo um casamento, colocaram a gente na casa de uma obreira que era vizinha a essa casa, a essa igreja. E aí a obreira veio, um bocado de irmão naquela casa, orando por nós. Eu lembro que eu ouvia a pregação, a oração, ouvi tudo, mas eu não entendia absolutamente nada. Tudo o que estava sendo dito na minha cabeça era traduzido para outro significado. Mas naquele dia, esse meu colega confessou Jesus e a minha irmã foi liberta. Expulsaram o demônio e ela creu também em Jesus Cristo e foi salva. Depois liberaram a gente, nós fomos para casa. Quando chegou em casa, eu estava muito perturbado. Na época eu não entendia, mas eu sei que eram os demônios, porque havia chegado a salvação na nossa família. A minha irmã tinha confessado Jesus, mas eu estava apavorado. E tentando dormir eu não conseguia.
A minha testa ficava como se estivesse mexendo, como se fosse uma borracha balançando. Eu colocava a mão aqui e estava tudo normal. Mas era como se meu crânio estivesse mole. Aqui no córtex pré-frontal, né? Meu cérebro, meu crânio estavam mexendo. Eu disse, não, tem alguma coisa errada. Aí eu fui no banheiro, acendi a luz. Quando eu olhei, aí tinha um olho aqui. Não na testa, mas afastado assim, 5 milímetros da testa, suspenso aqui na vertical. Tenho esses 2 olhos na horizontal e tinha um terceiro na vertical. Era verde ou azul, sei que era uma cor diferente. E ele estava em perfeita harmonia com os outros 2. Os 3 piscavam juntos. E eu olhava assim e eu não acreditava que estava acontecendo aquilo. Mas na minha cabeça, eu achava que aquilo fazia parte do meu processo evolutivo. Que eu estava evoluindo espiritualmente. Porque eu estava meditando o que o livro Bhagavad Gita ensinava, fazendo meditações e yogas para a mente, para o espírito e para o corpo. Mantra Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga. E eu achava que estava chegando lá. Aquilo seria o meu alento vital sendo aberto. O lugar pelo qual supostamente meu espírito teria entrado e pelo qual ele iria sair para voltar para Deus. Quando eu me tornasse um Brahmana iluminado e fosse absorvido por ele, né, nesta realidade suprema. Então, eu achava que estava no caminho certo. Então, mesmo apavorado, mesmo morrendo de medo, eu achava que estava tudo indo mais ou menos bem. Mas voltei para a minha cama e pela primeira vez eu apaguei. Aliás, pela segunda vez, eu não contei a primeira, mas não importa. Porque ao longo dessa história, durante o processo, eu fiquei inconsciente algumas vezes. Durante todas as outras ocasiões eu estava muito bem acordado e consciente e conto para vocês a história porque eu lembro de tudo. Mas nesse momento em particular, que eu voltei para a cama, eu apaguei. Quando eu acordei, eu estava de pé e a minha irmã e a minha mãe estavam na minha frente e eu estava estapeando a minha mãe. Depois elas me contaram o que é que aconteceu. Mas o que aconteceu, segundo a minha irmã, é que eu me levantei da minha cama, cheguei onde ela estava, pedi para ela fazer silêncio, coloquei as mãos no pescoço dela e comecei a enforcá-la. Ela começou a se debater, a grunhir na cama, e aí minha mãe, que dormia numa rede num quarto vizinho, ouviu, correu para lá e, muito forte, a mamãe era, ela já morreu, graças a Deus, né? Aí ela puxou meus braços, graças a Deus, porque a Bíblia diz em tudo dai graças, tá, gente? Tem crente que não entende nada. Hoje em dia a gente não pode dar lugar nem ao diabo, nem aos irmãos. Aí mamãe me tirou, né, da minha irmã, me puxou, que ela era muito forte. Mamãe já é falecida, graças a Deus. Agora vocês sabem o que é que significa isso, né? Aí me puxou, aí eu comecei a bater na mamãe. Eu não sei, tá? Eu não estava lá, eu não me lembro, estava inconsciente. Minha mãe e minha irmã é que me contaram. Comecei a bater na mamãe, estapear a minha mãe. E naquela hora, a minha irmã, que tinha sido liberta, que expulsaram o demônio dela, que recebeu Jesus, que eu contei para vocês, disse que lembrou daquilo que ela ouviu quando estava orando por ela. Aí ela repetiu, dizendo, você não tem autoridade nessa vida em nome de Jesus. Eu te amarro, te repreendo, Satanás. Em nome de Jesus, saia daqui agora. Ô glória! Minha irmã tinha poucas horas de convertida. Poucas horas. E ela disse, repeti. Aquele negócio veio na minha cabeça, eu falei. Ela ouviu quando estava sendo liberta. E aí repetiu. Nessa hora eu voltei. Quando eu voltei, tá a mamãe, a minha irmã, eu batendo na minha mãe, a luz acesa, eu em pé, sem saber o que estava acontecendo. Aí minha mãe apavorada, corre na sala, pega uma Bíblia. Boa católica como ela era, ela tinha uma Bíblia aberta no Salmo 91. Pegou a Bíblia e disse, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Aí eu comecei a rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Quando eu disse vosso reino, eu perdi o controle da minha fala, as minhas articulações. E uma coisa que hoje eu sei que era um demônio, mas vinha de dentro de mim, passando pela minha garganta, inchou. E saiu uma voz que não era minha, na palavra reino. E eu fiz, venha a nós o vosso, fez. E ficou aquela coisa assim assustadora. Igual aqueles filmes do Exorcista. Esses filmes de expulsão de demônio, de possessão, igualzinho. Minha mãe apavorada começou a gritar por um vizinho que morava do lado da gente. O apelido dele era Dão. Ela começou a gritar, Dão, Dão, Dão. E aí, dentro de casa, eu corri para passar pelo quarto da minha mãe, pegar o corredor e ir lá para a sala de janta. Quando eu fiz isso, que eu olhei, tinha um demônio assim, de uns 2 metros de altura, um demonião assim, vermelho, encarnado, quase preto, musculoso,
com uma protuberância dos dois lados assim, extensões da sua testa, não eram chifres, um cabeção enorme, não sei se era um demônio cearense, né? Eu nunca entendi, mas eu estou falando o que eu vi. Aquele cabeção enorme assim, aquela protuberância nas testas assim, vermelhão, musculoso. O corpo dele até aqui era de ser humano. Daqui para baixo era perna de cavalo. E havia pelos como espinhos muito finos do tamanho de um dedo. E aquela coisa, e eu apavorei, gelei assim, deu aquele calor. Gente, eu não estou falando para vocês que eu sonhei, não. Eu estava aqui, saí para cá e o bicho está aqui parado. Eu vi com os olhos abertos assim, na minha frente. Aí eu olhei assim para ele, aí a perna dele começou a bater. A perna dele que bateu, que foi a de cá, né? Essa perna aqui, a dele era a direita, né? Essa. Mas quando ele bateu a perna, minha perna bateu também. Involuntariamente, e eu entendi que ele e eu estávamos ligados de alguma forma. Foi a sensação que me deu no momento. Aí eu, apavorado, saí correndo pelo corredor para a cozinha, né? E cheguei na cozinha, ainda abri os basculhantes, vi 4 mísseis nucleares subindo no céu. Estava tudo claro, era aproximadamente meia-noite naquela ocasião, mas parecia dia por causa desses mísseis que eu vi. Minha mãe tentando me pegar e eu tentando driblá-la pela mesa da cozinha. Corri ainda pelo corredor, fui lá para a sala. Ela me agarrou, aí eu dissimulei. Disse, não, mamãe, tá bom, estou cansado, vamos sentar. Ela me soltou. Aí eu abri a janela rapidamente, pulei a janela, pulei o muro e fiquei nu no meio da rua. Na rua 21 de abril, para quem conhece, pertinho do Colégio Cristos, ali na Avenida Alberto Monte. Era ali que eu morava. Aí fiquei nu no meio da rua, saí correndo, peguei a Rua Chile, peguei a Alberto Monte e me dirigi correndo para a Avenida Mister Hall. Aí o Dão, nosso vizinho, já estava do lado de fora. A mamãe deu meu calção para ele, ele foi atrás de mim, graças a Deus me pegou, me fez me vestir, me trouxe de volta para casa. Papai já tinha chegado em casa, que a mamãe tinha ligado para ele, me colocaram dentro de um carro e me levaram para um hospital, que eu não sei qual é o nome, mas ficava ali em frente à igreja São Geraldo, ou é São Gerardo, na Bezerra de Menezes. Tinha um hospital psiquiátrico ali, eu não sei o nome. Aí me colocaram lá, me deram uma injeção. Eu apaguei. Quando eu acordei, eu já estava em outro manicômio. Eu estava na casa de repouso do nosso lar, lá na Avenida da Reitoria. Quem conhece? Eu nem sei se ainda existe hoje. Nem sei. Mas eu estava lá. Só que quando eu acordei, eu estava numa poltrona de frente para uma parede, com Jesus pintado na parede assim, enorme, com os braços abertos e saindo uma luz por trás dele. Aí depois apareceram 2 homens de branco, de um lado ou do outro. Eu disse, pronto, morri. Eu tinha certeza que eu tinha morrido. Eu, apavorado, olhei assim, aí eles me pegaram pelo braço e disse, onde é que eu estou? Eu pensando que estava no céu. Aí disse, onde é que eu estou? Aí eu disse, não, eles não me disseram, né? Ficaram, não, está tudo bem, calma, não se preocupe. Aí foram me levando por um corredor, eu disse, não, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Eles não falavam. Aí tentaram me enganar, dizer, não, sou a... Aí eu disse, cadê minha mãe? Aí eles disseram, foi ali, volta já. Ela foi só comprar cigarro. Quando eles disseram isso, eu sabia que era mentira. Porque minha mãe não fumava cigarro há muito tempo, e para ela parar foi uma grande dificuldade, porque ela era viciada em cigarro, conseguiu vencer, então eu sabia que ela não tinha ido comprar cigarro, nunca. Quando eles disseram isso, aí eu comecei a bater deles, dar golpes de capoeira, cangapé para tudo que é lado. Vocês sabem que todo demônio tem força, né? Eu tinha treinado capoeira 3 anos e meio, e estava ali possuído por um demônio, e comecei a bater nos 2. Aí vieram mais 3 ou 4, trouxeram uma camisa de força, me amarraram. Eles iam me soltar no pátio com os outros doidos, né? Mas aí, como eu dei trabalho, me colocaram numa jaula, com uma cama de cimento, sem colchão, com argolas de ferro chumbadas nesta cama. Me colocaram no chão na marra, me amarraram, me pisaram, me cuspiram, pisaram no meu pescoço. Deve ser algum tratamento médico que a gente não entende. E me deixaram lá, até que o outro doido veio e me soltou. Eu gosto de contar isso, porque é a verdade dos fatos, tá, gente? Claro que eu conto do meu jeito, né? Porque o cearense não pode perder a piada, né? Mas, quando eu conto isso, as pessoas pensam que é mentira. Uma vez eu estava dando aula num seminário no interior de São Paulo, na cidade de Campinas. Aí uma senhora, né, que estava lá como minha aluna, era psiquiatra, ela chegou para mim e disse assim, Natan, não faça isso, não conte isso, não diga isso. Porque as coisas mudaram muito, hoje em dia é muito diferente. Isso aí fica parecendo que os profissionais da saúde são monstros. As coisas não são mais assim. Aí eu disse para ela, olha, se eu tivesse tido a sorte de ficar doido agora e fosse internado, podia até ser que a experiência fosse diferente, né? Infelizmente, eu fiquei doido, foi naquela época. Então assim, não vou mentir, né? Vou mentir para quê?
Tem um filme, gente, eu vou até indicar, não é que seja um filme evangélico não, tá? É um filme que retrata uma história real de alguém que ficou louco, foi internado e teve um problema gigantesco também no manicômio e foi tratado mais ou menos como eu fui. Se você quiser assistir, o nome do filme é O Bicho de Sete Cabeças, com o Rodrigo Santoro, ou Santoro. O Bicho de Sete Cabeças. Que é mais ou menos aquilo ali. Era assim que eles tratavam a gente. Nunca levei choque, né? Porque eu já ouvi falar que existia esse negócio de tratamento de choque, mas não era brincadeira não. E na época, eu não sei se ainda hoje é assim, mas na época a maioria dos manicômios tinham sessão espírita. E você era obrigado a participar da sessão espírita, tomar a água benzida e receber o passe. E estava lá eu, feito besta, doido, dentro da sessão espírita, levando tapa e sendo amarrado. Não sei que diabo de tratamento é esse que eles dão para o povo, porque não resolve nada, só faz piorar. É ou não é? Hein, pessoal? É, um negócio desse, horrível, diabólico, tratamento desse. Mas eu fiquei enjaulado 40 dias. Aí, quando minha mãe foi me visitar, ela tomou a decisão de me tirar de lá. Ela disse, eu não vou mais deixar meu filho aqui não. Mas, não, mas ele ainda está muito perigoso, ainda não está muito bem. Mas eu assino aí o termo de responsabilidade, eu vou levar meu filho para casa. E fez isso, me levou para casa. Só que meu primo e um colega de infância, a minha irmã, já era todo mundo crente, né? Todo mundo tinha se convertido. Aí eles disseram, não, a gente assume o compromisso de cuidar do Natan. Eu dei muito trabalho para esse povo, porque eles agora, crentes, me levavam para a igreja. Eu entrava na igreja, os cultos, lá na igreja para onde a gente foi, para onde eles me levaram, tinha uns bancos de madeira e tinha uns quadros assim, tinha uma marquise em cima do púlpito. Aí eu saía andando em pé na igreja, ficava olhando para os quadros em pé, subia nos bancos, virava o quadro de cabeça para baixo. Aí subia na marquise para pular, aí meu primo corria para me segurar, me puxava de volta, descia comigo. Aí o povo ia orar por mim, aí eu ficava abaixando assim, ó. Aí me deitava no chão, o pessoal olhando para mim, e eu igual cobra assim, debaixo dos bancos. Na hora do louvor, o pessoal tocando instrumento, aí eu ia ficar de cócora na frente do... Gente, eu dei trabalho. Eu passei 1 ano indo para essa igreja, eles se converteram de verdade. Meu primo, minha irmã, esse colega, eles se converteram de verdade. Eu não. Eu estava lá no dia que minha irmã aceitou Jesus, que ela foi liberta, mas nada fez sentido para mim. Então eu estava indo para lá porque eles queriam me evangelizar, ainda tomava remédio controlado. Minha mãe achava que eu ia ter que ficar assim por resto da vida, porque o tio Joaquim, o irmão dela, foi assim, outros parentes eram assim, então ela achou que eu também seria do mesmo jeito. Mas Jesus está vivo! Ô glória! E ainda faz milagres, amém? E nesse processo o pessoal começou a orar por mim, interceder por mim. E aí me apresentaram livros de 2 homens chamados T.L. Osborne e Kenneth Hagin, falando sobre fé e sobre cura. E eu comecei a ler esses livros, e sem perceber, à medida que eu lia, eu fui ficando normal. Devagarinho eu fui ficando bom, devagarinho. Até que comecei a ler o Novo Testamento, a ler a Bíblia. Eu devo ter ido para frente confessar Jesus umas 15 vezes. Toda vida que alguém dizia, quem quer receber Jesus essa noite para mudar de vida aí? Eu era o primeiro a levantar a mão, ainda doido. Até que, num dia, eu de fato nasci de novo. Nasci de novo consciente. Tinha ouvido uma fita cassete, a última trombeta. Fiquei apavorado e entendi que Jesus estava vindo buscar o pessoal. Parecia que eu via uma arca de Noé suspensa nos ares e que eu tinha que me decidir enquanto era tempo. Aí confessei Jesus nessa noite, desse dia para frente eu comecei a estudar a Bíblia, o Novo Testamento. Só que tinha um problema. Quando eu saí do manicômio e eu fui para essa igreja com esse povo, essa igreja começou a tentar me convencer que o Deus deles era o Deus verdadeiro, mas só que o Deus deles era igual àquele Deus diabólico que me deu a loucura. O mesmo Deus do Raul Seixas, o mesmo Deus hinduísta. Cheguei lá, o pessoal começou a me falar sobre soberania divina, falar sobre vaso de honra e vaso de desonra. Começou a me falar sobre uma casta da sorte, uma casta do azar, que Deus cria você para você ser lançado no inferno, para Ele ser glorificado por ter o poder de fazer isso. E eu comecei a olhar para aquele povo e disse, vocês estão doidos, é? Eu novo convertido, tomando remédio controlado, não sabia de nada de Bíblia, eu estava indefeso, eu era refém daquela turma. E eu disse, vocês são psicopata? Eu fui para o manicômio por causa disso? A religião hindu prega essa mesma besteira aí, entre o bem e o mal, o controle absoluto, essa coisa predestinista, soberanista, diabólica. Aí não, está na Bíblia, está na Bíblia. Aqueles cururu teitei, tudo fabuloso, né? Que é metido a sabido. O aprimoramento intelectual do cristianismo, o creme de la creme.
que zombam dos pentecostais, que dizem que a gente é ignorante e burro. Eu estava numa igreja dessa, acredita? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estava numa igreja dessa e nem sabia, coitado. Aí eles começaram a querer me mostrar, Romanos 9, me mostrar as passagens. Eu disse, espera aí, gente. Eu não entendia nada, eu olhava para aquilo e disse, meu Deus, será que é verdade? Tão convincente a interpretação determinista. Eu disse, meu Deus, será que o diabo está me perseguindo em todo lugar que eu vou? E eu não vou conseguir me livrar disso nunca? Não tinha respostas, não sabia o que dizer. E eu só tive uma saída: mergulhar no Novo Testamento de cabeça e orar em línguas mais do que qualquer coisa. Foi o que me salvou. Foi o que me salvou. Hoje em dia eu tenho livros publicados, eu tenho materiais no meu site falando sobre Romanos 9, versículo por versículo, onde eu mostro as contradições filosóficas e diabólicas do determinismo cristão, porque isso é uma filosofia pagã diabólica, e entrou no cristianismo por volta ali do século V, através de um homem chamado Agostinho. Agostinho foi um padre que fundou os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana, que ainda é, por incrível que pareça, admirado por alguns segmentos cristãos. Mas esse padre católico, ele havia sido maniqueísta. O maniqueísmo é uma vertente do gnosticismo, ele era gnóstico maniqueísta, e ele tinha sido 10 anos gnóstico maniqueísta. E aí ele se converte com a pregação de outro padre chamado Ambrósio, no ano de 386. Nasceu em 354, em 386, aí mais ou menos com seus 22 anos, ele se converte. Ele vai morrer no ano de 430, e ele vai escrever muitas coisas do ano 386 até o ano 430, que é quando ele morre. No começo da vida dele, ele era um crente que seguia a ortodoxia cristã. O pensamento cristão ensinava a capacidade humana de reconhecer a Deus por meio das coisas que foram criadas, como Paulo explica muito bem em Romanos capítulo 1. Os pais apostólicos e os outros padres, os outros pais da igreja, também criam e pregavam isso. E Agostinho manteve a ortodoxia cristã até o ano de 412 depois de Cristo. Até 412. Ele, inclusive, escreveu um dos seus primeiros livros, se chama Sobre o Livre-Arbítrio, onde ele defende a verdade bíblica da responsabilidade humana e do livre-arbítrio, como o próprio nome do livro dele já diz. Ele estava dando respostas a ex-colegas do maniqueísmo, Fausto, Félix e outros. Só que em 411 ele se depara com um homem chamado Pelágio. E na disputa intelectual com Pelágio, ele ficou muito enraivecido, ele era relativamente vaidoso, e ele não sabia como desbancar os argumentos de Pelágio. Os dois eram contemporâneos, mas nunca se viram pessoalmente. A disputa debatida entre os dois, era por meio de cartas que cada um escrevia. E as notícias chegavam ao outro. Ele, por 2 vezes, tentou condenar Pelágio de heresia. Nas 2 vezes, Pelágio estava vivo. Ele foi aos concílios, se defendeu e o pessoal disse, não, Pelágio está certo. 2 vezes, Agostinho arrastou ele para os tribunais de julgamento religioso e doutrinário. Porque ele estava vivo, ele demonstrou o que ele pensava, e não as mentiras que Agostinho, juntamente com Jerônimo, que era um miliciano, um militante partidário do pensamento determinista de Agostinho, eles dois tentavam fazer isso e não conseguiam. Aí Pelágio morreu, aí ele fez um 3º concílio sem a presença de Pelágio, na covardia, com o propósito de matar a doutrina de Pelágio ou das pessoas que criam como ele, e destruir por vez o livre-arbítrio. Ele fez um 3º concílio, e nesse concílio ele conseguiu taxar Pelágio de herético, que é a pecha que até hoje as pessoas têm sobre Pelágio. Porque o que as pessoas, o povão comum, não os pesquisadores que vão mais a fundo e que lê os textos de Pelágio, porque a maioria do povo na igreja, inclusive os teólogos e eruditos, os PhDs em divindade, só sabem de Pelágio o que Agostinho disse, e julgam Agostinho como verdadeiro. E por isso tratam mal a pessoa de Pelágio. E não sabem dos detalhes do que ele cria, do que ele pregava, do que ele pensava. O fato é que quando ele não conseguia desdizer o que Pelágio dizia, ele fez menção aos antigos pensamentos maniqueístas. Ele mudou a sua forma de pensar, se tornou um pensador extremado, e aí inseriu no cristianismo os mesmos conceitos antigos do gnosticismo maniqueísta. Também juntou questões predestinistas do estoicismo e do neoplatonismo. E aí ele reinventou a teologia cristã. Ele usou os termos da Bíblia, como graça, como predestinação,
como eleição, termos bíblicos que estão na Bíblia e os reinterpretou, enchendo-os de conceitos pagãos, de filosofias e religiões mundanas. E daí para frente, isso foi dividindo a igreja. Esse pensamento predestinista. Quem inventou o acróstico TULIP, que é tulipa em português, da onde se baseia os 5 pontos do calvinismo, quem inventou foi Agostinho. Não foi Calvino, não foram os escolásticos, não foram os discípulos de Calvino, foi Agostinho. Os calvinistas mesmos não sabem disso, porque não leem nada, eles não sabem de nada. Estão perdidos numa filosofia maldita que os faz ficar cegos. Existe uma filosofia boa, mas a filosofia predestinista que os calvinistas defendem é como um cego de olhos vendados dentro de um quarto escuro procurando um gato preto que nem está lá. Vocês entenderam? Não? Nem eu. É um cego de olhos vendados dentro de um quarto escuro procurando um gato preto que não está lá. Eu não vou ter tempo aqui para poder falar muita coisa sobre isso, mas eu quero dizer para vocês que eu estava entre a cruz e o punhal. O que é que eu ia fazer? Dependi de Deus, orei ao Pai no Espírito Santo, muita oração em línguas, e Deus, pela sua misericórdia, foi me dando instrução, revelação. Não fui subjugado pela mentira diabólica do determinismo pagão que entrou no cristianismo através de Agostinho. Consegui me libertar dessa influência e hoje em dia eu estou bem, passando bem, muito obrigado, cheio de Deus, cheio de graça, fluindo na misericórdia. Tenho livros publicados. E se você quiser saber o que eu tenho a dizer sobre a interpretação correta de Romanos 9, de Judas e de outras situações, vai no meu site, natanrufino.com.br. Compra meus livros, tem alguns ali fora. Olha os meus vídeos do meu canal do YouTube, tem 1h40 lá só sobre Romanos 9. Tem outras versões de 1 hora, 1h30, 2 horas. Fica à vontade, seja abençoado, é de graça. Mas tome cuidado, porque Satanás está por aí, solto, querendo tragar a todos a quem ele possa, mesmo dentro da igreja, através de filosofias pagãs, usando terminologias cristãs. Satanás sequestra os versículos da Bíblia, sequestra os termos bíblicos para enganar os besta. Eu espero que essa história possa te inspirar e te encorajar a permanecer firme e acreditar que o nosso Deus não é o mesmo Deus Raul Seixista, ou o Deus hinduísta, o Deus determinista, o Deus de filosofias pagãs, mas o nosso Deus é aquele que foi expresso ao mundo através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.